Então vamos falar sobre a famosa taxa Selic, a taxa básica de juros. Já fala isso, né? A taxa básica, a mínima do juro que tem que ser cobrado. Você também pode ter ouvido já falar que a Selic é o que controla a inflação, que ajuda a controlar a inflação. Então até o final dessa aula você vai entender como que a Selic ajuda a controlar a inflação. Então você lembra que eu falei do CDI, que ele fazia empréstimo de um banco para outro com operação de curtíssimo prazo, ou seja, risco quase zero realmente? Então, quando um banco empresta do outro no final do dia, não é que eles ficam negativos, não é que eles vão ficar negativos, mas eles não podem ficar abaixo de uma linha chamada compulsório, tá? Então eles não podem ficar ali abaixo, eles emprestam, o banco X empresta para o banco Y e eles junto com esse empréstimo que eles devolvem 24 horas depois, devolvem juro com a taxa Selic, que é a chamada taxa Selic então. Que essa parte de taxa Selic vem do nome então de Selic, vem de Sistema de Liquidação Custódia, tá? Então é o sistema de liquidação e custódia dos bancos em si. Então, para você entender sobre Selic, basicamente já no começo é isso aí. Agora você vai entender como que ela vai ajudar a controlar a inflação. Então, mas por que então existe 8 reuniões do cupom? O Banco Central consegue promover essas reuniões e por que se torna através dos bancos a Selic é definida? Porque os bancos basicamente pagam aos cofres públicos, eles têm as ofertas públicas, então eles têm títulos públicos onde o Banco Central compra ou vende títulos públicos para regulamentar então a Selic. Mas por que o governo faz isso? Por que o Banco Central faz esse tipo de negociação para controlar a inflação, para frear a inflação? Então, a Selic, voltando atrás, a Selic então ela é sobre os bancos, para operação de curtíssimo prazo, e existe o cupom, a reunião do cupom. São 8 reuniões por ano para regulamentar a taxa básica a ser cobrada. A taxa básica diz isso, que é o mínimo a ser cobrado, ou seja, uma taxa justa por tipo de operação. Então vamos supor, essa operação de curtíssimo prazo é cobrada, vamos supor lá, 1,75%. Então o banco vai fazer aquele empréstimo, que eu falei anteriormente para vocês, e vai pagar essa taxa Selic para como se fosse o juro que é de curtíssimo prazo, pouquíssimo risco. Quando você vai ter empréstimo para empresas, a taxa é maior. Quando você vai emprestar, vai ter o cartão de crédito, você vai emprestar de um banco de dinheiro, que é um crédito que o banco te dá. Então a taxa vai ser um pouco maior. Quando vem o cheque especial, a taxa é muito maior. Então cada banco consegue regulamentar pelaquela taxa básica. Aquela taxa é o mínimo que eles entendem que é bom para controlar ou frear a inflação. Mas como vai controlar e frear a inflação? Vamos supor que o empresário está vendendo um carro por 10 mil reais. E a taxa básica está baixa. Tá muito baixa, a taxa está baixa, então os créditos para as pessoas comprar, eles vão lá fazer, tem 15 pessoas para lá comprar esse carro, então o que acontece? O cara que vende o carro, ele não vai vender mais a 10 mil, ele vai vender a 15. Por quê? Tinha 15 pessoas comprar, então oferta e demanda, agora se ele aumenta o preço, vai para 10 pessoas comprar. Por quê? Ele sabe que 10 pessoas vão recorrer aos bancos e vão emprestar com uma taxa muito menor. Para não ter essa inflação, para as coisas não serem caras para o consumidor e porque o salário não tem como aumentar, eles fazem o quê? O Banco Central compra título público e faz com que a taxa Selic que foi regulamentada, como ele compra o título público dos bancos, automaticamente ela cai. Quando cai, os créditos sobem. A taxa de juros sobe. Se a taxa de juros sobe, automaticamente o dono daquela concessionária que está vendendo um carro por 10 mil vai ter que abaixar o preço do carro para ser condigente com a atualidade. Então, para não ter uma alta nos preços, a taxa Selic cai, aumenta o poder de crédito, as pessoas conseguem comprar. Então, automaticamente, essa regulamentação é que o Banco Central precisa fazer para impedir que a inflação suba muito ou o dinheiro desvalorize muito. Então, a taxa Selic é o órgão, a taxa regulamentadora dos juros nacionais. Jonathan, por que você está falando taxa Selic falando sobre renda fixa? Porque acima da taxa Selic você vai ter os seus provenientes, aquilo que vai vir render para você do teu investimento que você fez em renda fixa. E ela influencia muito também nas nossas operações
de day trade. Quando a taxa Selic sobe, pode ser que tenha uma inflação ou uma deflação, essa taxa de juros sobe, os bancos podem entrar, o Banco Central pode ter enrolagem no índice brasileiro, tudo isso vocês vão entender com um bom termo técnico daqui para frente, beleza? Mas sobre Selic, basicamente é isso que eu tinha que falar com vocês, e agora a gente vai lá para renda variável, que é onde a gente gosta de ganhar dinheiro, mas também a gente pode perder dinheiro. Valeu, um grande abraço e até a próxima aula. Valeu, fui!